Sejam bem-vindos ao canal Parapente Sem Tabus. Antes de mais, agradecer-vos as visualizações do último vídeo. Um grande abraço a todos. E hoje, neste vídeo, vamos falar de um tema que gera alguma polémica. Vamos analisar este tema de forma a desmistificar um pouco as ideias que existem em volta dele. E, antes de mais, o tema é o bug-out e o bug-in. Existem algumas controvérsias a propósito disto, algumas ideias, não digo erradas, mas um pouco oleodescas, americanas, sobre o tema, e que é importante analisar, comentar e desmistificar. A nossa realidade em Portugal é bem diferente da americana. Logo aí já temos diferenças, não podemos fazer tudo aquilo que vemos em vídeos e em algumas publicações e aquilo que lemos em algumas publicações sobre o tema. Quando digo não podemos fazer, é que não se adequa. As condições também para fazer tanto o bug-out como o bug-in dependem das condições de cada um, do local onde se está, do local para onde se quer ir, porque basicamente é isto. Existem condicionantes que limitam ou são favoráveis a um ou outro caso. Portanto, há que terem atenção a isso e vamos já discuti-los e analisá-los. Portanto, por norma, o ideal é sempre ficar no local onde nós estamos, porque é onde é a nossa casa, o nosso local de preparação, o nosso local onde temos tudo, certo? Portanto, o ideal é fazer o chamado bug-in, ficar em casa. Existem situações em que o bug-out é uma alternativa, se essa alternativa equacionar que o local de chegada, vá lá, o objetivo, é muito idêntico à nossa casa. Portanto, automaticamente aqui estamos a dar uma mais-valia, uma preferência ao bug-in. Engane-se ou tire-se a ideia que o bug-out é meter mochila às costas e ir para o meio do mato e caçar, pescar e sobreviver por lá, tentar sobreviver. Não entendemos isto, não entendemos isto como sobrevivência. É diferente. Portanto, bug-in, para o fazermos em segurança, tem que estar reunidas as condições, e um prepper, acima de tudo, sabe que para ficar no seu reduto tem que ter tudo, para evitar ao máximo sair ou deslocar-se a qualquer local para conseguir aquilo que lhe falta. Portanto, no bug-in, essencialmente, temos que ter comida, hidratação, água, parte médica básica, e não vou estar aqui a especificar, não vale a pena. Existem outros vídeos que poderemos falar nisto. Basicamente são os três fatores que eu encontro que temos de ter em conta: a alimentação, hidratação e a parte de saúde. Pronto. São os grandes fatores que temos de ter em conta e que temos de planear muito bem. E não vou neste vídeo dizer o que é que vão fazer. Isto é análise e comentário, não vou estar aqui a dizer o que é que cada um tem que fazer, não faz sentido. A intenção do vídeo não é essa. Portanto, bug-in, um bom plano, não é fazer bug-in só por coisa, tem que existir um bom plano,
Tem que existir um bom apoio, algo já estruturalmente bem feito para que ficamos em casa, independentemente do período necessário. E quando digo independentemente do período necessário, pode ir desde um simples dia a 3, as famosas 72 horas, a uma semana, a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu também digo-vos uma coisa: se precisarmos ficar dentro de casa fechados, seja ela a zona que for, que eu não vou especificar aqui a zona, se é urbana, se é mais rural, não vou entrar por aí agora. Se tivermos que ficar 3 meses completamente fechados em casa por alguma cataclismo, alguma catástrofe natural ou provocada pelo homem, é sinal de que as coisas estão muito, muito más. E é bom que esses 3 meses sirvam para delinear planos e ter já grandes estratégias para depois conseguir aquilo que já não se tem. E que se tenha as coisas em casa para aguentar tanto tempo. Portanto, e tivemos um bom exemplo disso com a história da pandemia, que as pessoas acabaram por ficar em casa alguns dias seguidos. Provavelmente algumas pessoas chegaram a ficar semanas inteiras em casa, sem sair de casa, mas de uma forma ou de outra chegaram-lhes as coisas a casa. Agora imaginem que estão completamente impedidas de receber o que quer que seja, nem de sair, nem de receber. Portanto, têm que fazer a preparação, tem que ser muito estruturada, muito suportada, principalmente nestes 3 aspectos: a alimentação, a hidratação e a saúde. Quando digo aqui saúde, também englobo a parte da higiene, porque sem higiene não temos saúde, ok? Higiene, ok? Não vamos entrar aqui em mais detalhes, não vale a pena, isso é para outros vídeos, que é para este também não ficar nenhuma monstruosidade de tamanho, de tempo. Portanto, no Baguine, assim como no Bagout, tem que haver um bom plano, uma boa base, ou então estamos condenados ao fracasso. Não haja dúvida. Não adianta pensar que eu não vou sair de casa, vou fazer o chamado Baguine e depois não temos nada estruturado para que suporte. Ou seja, isto tem que ser tudo muito bem calculado, muito bem estruturado e feito, preparado durante algum tempo e analisado e testado, ok? Convém testar, pelo menos termos noção, convém testar durante um período para termos uma noção mais alargada do tempo. E com isto quer dizer o quê? Tentar testar a nossa preparação para o Baguine durante, por exemplo, um fim de semana inteiro. 2 dias, 48 horas, é o mínimo que se pode fazer. Ver se tem tudo. E fazer a contabilização daquilo que se precisa e daquilo que é necessário para aguentar essas 48 horas em casa sem ter que sair. E mais importante, ter atenção se temos acesso ou não à energia elétrica, à água corrente da torneira, se temos água quando abrimos a torneira, e se temos combustível para cozinhar. Quando digo combustível geral, combustível para cozinhar, seja gás e eletricidade, pronto, é a parte da eletricidade, mas há quem tenha tudo elétrico, pronto, mas convém ter combustível para cozinhar, água corrente e eletricidade durante as dias. Podemos fazer o teste dessas 48 horas sem estas 3 coisas, que é mais realista, okay? Porque se houver uma catástrofe, podemos estar privados destas 3 coisas, não só de uma, mas das 3. E se uma é mau, as 3 é péssimo. Portanto, a fazer o teste para testarmos a nossa capacidade, no mínimo 48 horas, e se temos estas 3 coisas que eu acabei de mencionar, ok? Fazê-lo com e sem as 3 coisas, não é? Portanto, se o querem fazer corretamente, o Baguine,
é pelo menos testar. Chegar a um ponto e dizer assim, vou testar isto e depois adaptar ou reestruturar mediante o teste. Contabilizar tudo. E lembrem-se, pequem por excesso da necessidade e não por defeito. Se é que me percebi agora também. Se é que me percebem. Ou seja, acrescentem sempre mais. Ou seja, ponham ali uma margenzinha do que é que acham que chega, mas coloquem uma margem extra pelo sim, pelo não. Porque existem percalços, existem desperdícios e é importante ter isso em conta. Pronto. Do bug out generalizado será isto que eu analiso e que tenho a comentar de forma geral neste início. Vamos falar do bug out, do bug-in, peço desculpa. Vamos falar agora do bug-in. Do bug-in, estive a falar do bug-in, vamos falar agora do bug out. Parte às siglas, pá. Caramba, que atrofio. Desculpem. Vamos falar agora do bug out. Portanto, no bug out, se se optar por esta situação, e já vamos ver qual será o cenário para optar por esta situação, ok? Vamos agora falar no bug out de forma geral, como falamos do bug-in. No bug out, ainda tem que existir um plano mais sólido ainda, porque vamos nos expor a todos os perigos que podemos imaginar fora da nossa casa. Ou seja, não só temos que ter em conta a preparação básica, o que é que vamos levar, o que é que temos que transportar, e mais, e de onde para onde é que vamos fazer o bug out, principalmente para onde. Temos que ter um plano bem delineado, um trajeto bem delineado, aliás, neste caso será mais do que um trajeto, mais do que uma rota possível, e ainda temos que pensar que poderemos ter que adaptar uma rota extra, tendo em conta que as que já tínhamos não vão ser possíveis de fazer. Portanto, temos que ter a capacidade mental que vamos ter que nos adaptar a cada passo que vamos dar no bug out, ok? Portanto, para não me perder, bug out, o plano tem que ser ainda mais estruturado, tem que ter mais base, tem que ser o mais infalível possível, se é que isto existe. Porque, como eu disse, os perigos são imensos. Se existem perigos no bug-in e situações que podem afetar o bug-in ou a estabilidade, no bug out então dispara exponencialmente. Portanto, bug out, esqueça-se a ideia de que vamos pegar na mochila e vamos sobreviver para onde quer que seja, sem ter já um destino minimamente preparado para depois fazermos um bug-in a posterior. Vamos fazer o bug out para depois fazer um bug-in. Atenção, fazer um bug out para depois estarmos em lado nenhum e em todo lado será um risco extremo e estarmos a expor a perigos que provavelmente as coisas não vão correr bem. Portanto, há que ter atenção. Se acham que são adeptos ou acham que o bug out, pela vossa maneira de estar, pelas vossas condicionantes, o bug out é a melhor opção, lembrem-se, bug out para depois fazer bug-in num destino. Okay? E esse destino tem que estar tão bem ao mais preparado que o vosso primeiro destino, o vosso local de partida, ok? Porque se vão sair de um local que minimamente, supostamente e pela lógica está bem preparado, então o segundo local ainda tem que estar mais bem preparado, ok?
ter muita atenção a isto. Portanto, o bug-out, apesar de haver uma ideia, eu gosto, é o termo que se tem que usar, uma ideia hollywoodesca, americana, de que o bug-out é sair da nossa casa, do nosso conforto, e partir para o mato e pôr umas armadilhas e caçar uns peixinhos e pescar uns peixinhos, e apanhar umas ervas e pôr uma fogueira e construir um abrigo de madeira e esqueçam. A nossa realidade é muito diferente de uma realidade como a americana, em que a geografia ajuda nisso, porque podem se deslocar para locais completamente isolados, em que estão a dezenas ou centenas de quilómetros da habitação mais próxima de qualquer pessoa. Aqui, meus amigos, aqui vocês podem pensar no local mais remoto possível. Serra da Estrela, Gerês, no meio do Alentejo, qualquer. E agora vou dizer uma parvoíce que não é parvoíce. Podem pensar, principalmente no pessoal que mora nas grandes cidades, Lisboa, Porto, Coimbra, mas vou-vos dar um exemplo de Lisboa, que sai de Lisboa em bug-out e vai para a Serra de Sintra, para se viver na Serra de Sintra. Não, porque anda 5, 10, 15 minutos a pé e está num local com casas, com habitações. Não faz sentido. Portanto, o bug-out, e eu estou a falar de forma geral, a ideia geral, o bug-out é, na hipótese de existir algo que não nos permita ficar na nossa casa, ou é temporário e ficamos ali na rua, nos arredores, à espera que podemos entrar, mas eu não chamo isso um bug-out, chamo isso um, sei lá, se for algo temporário, ir para um local de abrigo, vamos imaginar que há uma catástrofe em que há um incêndio e vocês têm que se deslocar para um abrigo ou para um hotel. A mochila que supostamente têm preparado com as vossas coisas, e já vamos falar da mochila de bug-out bag, é o suficiente. Mas eu não considero isso o chamado bug-out. Isso não é um bug-out. E a ideia geral das pessoas para o bug-out não é isso. Portanto, a ideia geral é abandonam a casa e vão sobreviver durante não sei quanto tempo, uns dias, lá para o meio do mato. A ideia geral é essa, quer se queira, quer não. Portanto, bug-out será sempre para fazer o percurso da vossa casa até um outro local em que passa a ser a vossa casa, para fazerem baguinho. Se é um trajeto de 10 km, se é um trajeto de 100, 200 km, 150, têm que adaptar. Têm que adaptar as circunstâncias, têm que adaptar o que vão levar, têm que adaptar-se principalmente o que é que têm no vosso destino. Porque quanto maior for a distância, menor é a capacidade de vocês transportarem o que quer que seja. Porque eventualmente, se a coisa for grave, provavelmente vão ter que recorrer ao básico, que é as vossas perninhas, e caminhar para lá. Portanto, têm que esquecer qualquer viatura. Ou seja, têm que equacionar que uma viatura poderá estar fora de questão num bug-out. Ou seja, têm que pensar no pior e esperar o melhor. É o que é, meus amigos, é o que é. Portanto, agora vou recorrer aqui às minhas cábulas, porque isto conversa dá disto. No bug-out já acho que já falei na generalizado. Ok, pronto. Agora,
Outra coisa em atenção. Quando fazer o baguino? Quando é que se deve fazer baguino? Sempre. Sempre. Baguino, sempre. À exceção quando a nossa vida e a dos nossos entra em perigo imediato. Ou seja, baguino sempre até existir um perigo real e objetivo de vida. E porquê? Porque, como disse atrás, é onde temos tudo. E esqueça-se que em Bagalt vamos poder levar tudo, ou a maior parte das coisas, não vamos poder levar. E mesmo que tenham uma Bagalt Bag muito bem preparada, nunca vão conseguir levar tudo. Okay? E vai ficar sempre qualquer coisa para trás importante. Por melhor delineado que tenha o plano. Okay? E vai-vos fazer falta. Vão chegar a um ponto e vai-vos fazer falta isso. E isso vai pesar depois. Portanto, baguine sempre, exceto quando a vossa vida poderá entrar em risco objetivo. Ok? E como é que nós sabemos disso? Ou por indicação das autoridades competentes, em que vos batem à porta e dizem, meus amigos, vocês têm que abandonar a vossa casa porque correm perigo de vida. Independentemente do fator, correm perigo de vida. Será uma perfeita, e vou utilizar aqui o termo, perfeita estupidez, uma perfeita burrice pensar que podemos ficar em casa e salvar o que é que tínhamos lá se houver um incêndio, se existir o perigo de inundação. O mais provável é perdermos as coisas e perdermos a nossa vida. Portanto, a vida é recuperável. As coisas, podem não conseguir recuperar tudo, mas alguma coisa vão recuperar. E têm vida e estão vivos para recuperar as coisas. Ao contrário, é que não é possível. Portanto, baguine sempre, exceto quando a vossa vida poderá estar em perigo objetivo. Ou seja, em que não haja margem para dúvida. Ok? Peço desculpa, isto está-me aqui a surgir aqui internet e é uma porcaria. E isto só faz interferências. Portanto, Bagalt, quando vos batem à porta e têm que mesmo sair. E não vou repetir o que disse atrás. Pronto. Ou quando, eu falei nisto no outro vídeo, não sei se foi no último, se foi mas penso que foi no último. Ou quando começarem a ter aquela percepção que algo não está bem e que a vossa vida poderá estar em perigo, ok? Em que vocês se apercebam ou seja, não normalizem as situações. Falta de energia. É normal ver um corte de energia. A seguir, ficam sem água corrente. Desconfiem, não é? Não é normal. E a seguir ficam sem gás. São 3. Será que não é melhor pensar que algo está muito errado na vossa zona? E fazerem uma análise e uma observação e obter informação fidedigna do que é que se está a passar? Porque depois pode ser tarde demais. Ou seja, e eu com isto quero dizer, tentem não normalizar aquilo que é normal. Quando se apercebem de pelo menos 3 fatores que um só a ocorrer é normal, mas que não será normal, quando acontecem 3 fatores normais, não normalizem. Ou seja, pensem que algo está errado e tentem avaliar rapidamente o que é que está a passar. Outra coisa a terem atenção,
que acho que é o calcanhar daqueles entre o bug-in, estar em bug-in ou fazer o bug-out, é a decisão tardia de optar por uma ou por outra opção. E quando optarem, tenham noção dos riscos que podem correr, ok? E convém antecipar pela uma ou outra opção do que ir em cima do joelho. Daí o terem um bom plano, quer para um, quer para o outro. Fazem bug-in, têm que ter um ótimo plano na mesma para fazer o bug-out. Porque podem ter que chegar a um ponto e dizer assim, não, é impossível continuar aqui. Eu se ficar cá, morro. E lembrem-se, movimento é vida. Há situações em que o movimento, a deslocação, é manter-nos vivos. Okay? Portanto, cada caso é um caso. Okay? Portanto, uma coisa não vai invalidar a outra. Assim como se forem adeptos do bug-out e tiverem um segundo local para fazer bug-in, não quer dizer que no primeiro local não tenham tudo estruturado para fazer o bug-in em oposição ao bug-out que inicialmente tinham. Ok? Pronto. E lembrem-se, nunca sejam aquelas pessoas que dizem a seguir a qualquer que seja a situação, eu gostava de ter estado mais bem preparado, gostava de me ter preparado. Ok? Penso que não haverá pior sentimento do que termos noção que nos podíamos ter preparado e por não o termos feito perdemos algo de valor. E com isto não estou a dizer valor palpável ou bens, falo de pessoas. Portanto, nunca se coloquem numa posição em que quem me dera me ter preparado, está bem? Preparem-se, sempre. Recolhendo aqui mais as minhas cabulazinhas. Outra questão. Bug-in, se tiverem o plano bem estruturado, tiver tudo ok, é fácil ficarem com a família. Momentos difíceis vão acontecer, mas as coisas. Em bug-out, lembrem-se, a família tem que estar incluída em tudo. O plano tem que ter a família incluída. O periquito, o papagaio, o cão, o gato, tem que estar tudo incluído. Não há coisa pior do que ter que abandonar a vossa casa, fazer bug-out e terem que deixar, por exemplo, os vossos animais de estimação por trás. É capaz de ser um sentimento muito mau. Por isso é que eu digo, nunca se coloquem na posição de quem me dera me ter preparado melhor ou me ter preparado. Porque não me preparei. Portanto, em bug-out, a família e os animais de estimação têm que estar incluídos. Têm que fazer parte. Não pensem em bug-out sem a família. É impensável. Ninguém vai sair de casa. Eu não vou sair de casa sem a minha mulher e os meus filhos. Já agora, os meus animais de estimação. Não faz sentido. Não faz sentido. É impensável. Quer dizer, eu vou-me pôr a salvo e deixo o resto tudo à morte. Não faz sentido. Bug-out, a família tem que estar incluída. E tal coisa, mas a minha mulher não é nada disto. Não alinha nestas coisas. Meu amigo, tem que alinhar. Tem que alinhar. Ou então não vais fazer bug-out. Ok? Mas ela não gosta de caminhar, não gosta de andar com mochila às costas. Amigo, não se trata de gostar. É meter-lhe uma mochilinha às costas e começar a fazer treino. A fazer umas saídas, umas caminhadas. E os filhos a mesma coisa. Tenham a idade que tiverem. E nisto, lembrem-se, cada um tem que carregar o seu próprio peso. Não é um a carregar a comida para todos e a água para todos e os equipamentos para todos. É impossível. O carro provavelmente não vos vai safar nesta situação. E eventualmente poderão ter que ficar sem carro. Ou no início logo, ou a meio, ou antes de chegarem ao local. Tá? Portanto, e estejam preparados para qualquer problema que surja. Okay? Portanto, bug-out, a família tem que estar incluída a 100%. Não há outra forma de fazer bug-out. Okay?
tem mulher, ou tem marido, tem filhos, têm que estar incluídos. Não há outra hipótese, ok? Eu acho que já abordei mais ou menos tudo na generalidade disto, na análise. Lembrem-se, o bug-in e o bug-out tem que ser adaptado também ao vosso meio ambiente. Eu falei nisto nos vídeos iniciais, em que a preparação tem que ser adaptada a cada um em particular e tem que ser adaptada ao meio que nos rodeia. Portanto, no bug-in tem que ser adaptada a quem é que fica lá, ao meio que nos rodeia, tem que ter atenção à vossa segurança e à segurança periférica da vossa casa, que vai ser a vossa casa. No bug-out tem que ter atenção e algo muito específico pelo percurso que vão fazer, para o local que vão. Eu estou aqui a mudar de cores porque tenho aqui, de vez em quando isto muda de cores. Portanto, têm que ter essa percepção, ou seja, tem que ser tudo muito específico e adaptado ao meio ambiente. Se vivem na cidade e vão se deslocar, fazer o bug-out para a aldeia, uma aldeia, normalmente quem mora nas grandes cidades, normalmente não, mas muita gente que mora nas grandes cidades tem as suas raízes numa aldeia, numa povoação qualquer, longe da grande cidade. Se vão fazer a deslocação, têm que fazer o bug-out adaptado àquela deslocação. Okay? Eu já mencionei isso, mas nunca é demais referir isto. Tem que ser adaptado a vocês mesmos, ao ambiente que vão encontrar. Vocês têm que ter noção do ambiente que vão encontrar. Têm que ter essa noção, porque senão não conseguem prever. Isto é como, agora vou introduzir aqui uma à parte, isto é como a nossa defesa pessoal, ou a defesa pessoal. Vamos falar assim, eu não gosto deste termo, mas pronto. A defesa pessoal só existe se nós tivermos noção do perigo a chegar. Ok? Senão não temos capacidade de defesa. O situational awareness só funciona se nós estivermos alerta, não é? Portanto, logo aí é um pouco isto. E no bug-out é exatamente isto. Nós temos que ter percepção do que é que vamos encontrar. Pronto. E se vamos fazer bug-out, temos que ter... não há certezas, mas temos que ter certeza absoluta que ao sairmos do local A para ir para o local B, o local B está salvaguardado. Porque se calhar mais valia continuarmos no mesmo sítio. Temos que ter perfeita noção que o local B é o nosso porto de abrigo. Está bem? Pronto. E nisto vamos terminar por aqui, nesta parte do bug-in e do bug-out, porque acho que já disse um pouco tudo. E acho que não vale a pena estar aqui a repetir, porque pronto, começa a ser repetitivo. Importante, bug-in ou no bug-out, temos os nossos CDCs, como deve ser, bem estruturados, e no nosso CDC, Everyday Carry, no nosso CDC temos que ter noção que o nosso CDC será um apêndice, se calhar, de tudo o que temos preparado para o bug-out. Mais para o bug-out do que para o bug-in. Porque o bug-in supostamente tem que estar mais estruturado. E no bug-in temos o nosso CDC. Pronto. Mas o nosso CDC, a meu ver, deve estar minimamente preparado não só para o nosso dia-a-dia. E quando digo EDC, refiro-me àquilo que trazemos nos bolsos, no casaco, das calças, nos bolsos, numa pequena bolsinha que anda connosco, ou numa pequena mochila que trazemos, uma mochila. Podemos ter um EDC de mochila e não ter um get home bag, uma mochila mais aprofundada, ou um bug-out bag. O nosso EDC pode ser uma mochila. Não deixa de não ser um EDC mais completo. E não precisa ser uma mochila de 20 litros, pode ser uma pequena mochila, algo muito básico
para não termos tanta coisa nos bolsos, por exemplo. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é que no nosso dia a dia e há zonas com mais risco do que outras, o nosso CDC deve ter em atenção e deve ser um pouco mais completo do que eu vou dar aqui um exemplo que é para perceberem o que eu estou a dizer. O nosso CDC deve ser mais do que ter uma lâmina, a nossa carteira, um multitool, sei lá, coisas básicas, pronto. O nosso CDC deve ser mais completo, incluir ali um kit de primeiros socorros, daí a mochilazita pequena, um kit de primeiros socorros mais bem equipado, porque pode ser necessário, porque podemos ter que fazer um bug out sem, vamos imaginar que estamos no nosso trabalho e podemos ter que fazer um bug out sem conseguir ir à nossa base, porque aconteceu uma catástrofe e desapareceu tudo, por exemplo. O nosso CDC deve incluir, por exemplo, as nossas identificações todas, deve incluir, por exemplo, uma pen com tudo o que é documentos, nossos, digitalizados, numa pen. Deve ter, já me perdi, estava a falar, documentos, uma pen com documentos digitalizados, o nosso CDC deve ter isso. Lembrem-se, porque uma penzinha, existem outros, vou-lhe chamar aparelhos ou outros equipamentos que conseguem guardar essa informação e que depois podemos ler mais tarde. Portanto, mas uma pen é importante ter uma pen com isso tudo no nosso CDC, porque podemos não conseguir fazer o regresso à nossa base para fazer o chamado bug out. Podemos ter que fazer o bug out do nosso trabalho ou a meio do caminho para casa, o que é, imagina, não é? Já que estamos aqui nisto, o Get Home Bag, aquela mochila que transportamos, mais completa, que é mais do que um EDC, que anda no carro ou que anda sempre às nossas costas, mas mais completa. O Get Home Bag deve ter também essa noção de que poderemos ter que partir do nosso trabalho, eu faço esta referência porque é o mais lógico, para fazer bug-in num segundo local. Portanto, convém ter um Get Home Bag mais equipado, por assim dizer. Bug Out Bag será aquela mochila que pesa uns quilinhos valentes e que é a tal mochila, o Bob Out Bag, aquela mochila que pesa horrores e que será a mochila que vamos fazer o bug out. Não vou, nem me cabe a mim dizer o que é que vão lá meter, mas deve ter tudo aquilo que vocês têm em EDC e em Get Home Bag, o Bug Out Bag, Bob, deve ter tudo o que o EDC e o Get Home têm. E mais qualquer coisa, dependendo da necessidade do percurso que vão ter que fazer para depois fazer o bug-in no segundo local, ok? Em situações muito
específicas, em que vocês são aqueles indivíduos que têm capacidades, têm skills e que estão sozinhos, porque em família é muito complicado, mas que estão sozinhos, são vocês, não tem mais ninguém, são vocês mesmo, mais ninguém, nem animais, nem família, nem ninguém, em que têm que fazer o bug out e têm um bug-in secundário, mas que têm que fazer durante algum tempo, ou o percurso é demasiado longo e têm que fazer aquele período de bug out, estende-se no tempo e vão ter que dormir onde quer que seja, ou num ambiente mais urbano, ou num ambiente mais selvagem, vamos falar assim, no meio do mato. Então ainda tem que ter o plano mais bem delineado ainda, tem que ter atenção em que condições é que vão querer dormir, porque vão estar expostos ainda mais perigos, ok? Poderá haver a hipótese de poderem ir para algum local ou não, mas há que ter atenção a isso. Em relação ao BOV, Bug Out Vehicle, é um veículo destinado especificamente para bug out. Pois, não. Terem um veículo só para bug out em Portugal, se tem muito dinheiro, força, claro, aparece outro, claro, se tem muito dinheiro, claro, arranjem, mas lembrem-se, tem que ser um veículo bem equipado, bem mantido, tem que circular frequentemente para não ter uma surpresa. O vosso veículo diário é mais que suficiente para fazerem um BOV, um Bug Out Vehicle, desde que tenham um plano estruturado para o mesmo, para fazer o bug out. Mas lembrem-se que tudo o que meterem lá, se ficarem sem veículo, alguma coisa vai ficar para trás. Portanto, mais importante do que isso tudo, baseiem a vossa preparação no bug-in e no bug out com uma mochila às costas. Okay? É o mais fiável e o mais provável que vai acontecer. É bug out e a mochila às costas. E a mochila tanto pode pesar 10 kg como 20 kg ou mais um bocado. Tudo depende do trajeto. Meus caros, sobre este assunto acho que há muito mais a dizer, como é óbvio, mas na generalidade e a análise que eu queria fazer era esta. Pesquisem, avaliem a vossa situação em específico, quem é que tem ao vosso lado, adaptem a estas circunstâncias todas, ao vosso ambiente, ao ambiente que vos dei, para onde é que vão, para onde é que não vão, rotas alternativas para chegarem do ponto A ao ponto B, e tenham noção que nem tudo poderá ser tão linear, que as 2 ou 3 ou 4 ou meia dúzia de rotas alternativas que tenham em plano já previsto, estudado, testado, porque não adianta ter as rotas que depois não testam, de uma forma ou de outra. Lembrem-se que poderão ter uma 7ª rota improvisada, ou então um cruzamento entre elas todas. Portanto, tenham convosco um mapa para o bug out, um mapa, uma bússola, uma boa bússola, um escalimpo, um power bank, pode ser óbvio, mas tenham um power bank, porque provavelmente vou ter que carregar o telemóvel. Provavelmente o telemóvel é o equipamento que mais
mais polivalente e mais vos vai ajudar numa situação de burnout, ok? O telemóvel será aquela coisa, aquela ferramenta que vocês mais vão depender. Quando não existia, nós não sabíamos que ele existia e tínhamos que viver sem ele, não é? Da minha idade, quem nunca andou até às 500 à noite, quem miúdo, e os nossos pais não sabiam onde é que andávamos, mas não havia outra hipótese. Não existia alternativa. Hoje existe e já não podemos viver sem essa alternativa, até por uma questão de paz de espírito. Portanto, meus caros, por aqui termino. Preparem-se. Um grande abraço a todos.